Olá pessoal, estamos de volta agora com o programa Além do Púlpito, com uma nova roupagem, vídeos, conteúdo, convidados e muito mais para alcançar a sua vida e levar uma mensagem de Deus até você. Mas não se esqueça, clica no link aqui abaixo e se inscreva no nosso canal. E hoje, nesse novo vídeo, nessa volta nossa, nós queremos trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de edificação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de renovo. E a palavra de hoje é sobre fé. Deus não te deu uma fé para milagres. E a pergunta que eu faço é como você tem desenvolvido a sua fé. A sua fé é uma fé para viver milagres ou a sua fé é uma fé para relacionamento com Deus? Você é alguém que caminha por aquilo que vê ou você é alguém que caminha por aquilo que não vê, mas crê que vai acontecer porque aquele que prometeu é fiel? Na caminhada cristã, nós nos deparamos com muitas pessoas que começam muito bem, mas elas perdem a fé na sua caminhada. Elas desanimam e elas chegam a dizer: eu perdi a fé. O que é a fé? Segundo Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E a Bíblia vai então relatar, a partir do versículo 2, sobre os heróis da fé, aqueles que pela fé esperaram em Deus, aguardaram em Deus. Que tipo de fé você tem? É uma fé natural de acreditar em qualquer coisa ou é uma fé desenvolvida na sua relação com Deus? Eu lembro de Jó, que ao perder tudo o que tinha, não se perdeu diante das perdas. Qual é a fé que permanece diante das perdas da vida? Será que quando você perde alguma coisa, você se perde junto com aquilo que você perdeu, ou você permanece firme, ou você permanece íntegro, ou você permanece inteiro? Jó não se perdeu, a despeito das muitas perdas que Jó teve na sua vida. Então, qual tipo de fé nós estamos desenvolvendo na nossa relação com Deus? A igreja hoje é um lugar onde as pessoas vão aos cultos, as pessoas buscam alguma coisa, mas as pessoas não querem se relacionar com Deus. Eu penso que a verdadeira fé, ela dispensa milagres, porque Jesus te chamou para um relacionamento. E quando você entende isso, quando você se coloca disponível para caminhar com Cristo e para estabelecer uma relação com Cristo, a sua fé vai sendo desenvolvida à medida em que você vai se relacionando com Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque segundo Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Será que você tem perdido a sua fé na caminhada cristã? Será que as perdas, as lutas, as angústias, os problemas, os ventos, as tempestades têm roubado a sua fé? Você é alguém que, a despeito de estar, deixou de ser? Ou você é alguém que, mesmo na tempestade, continua crendo que a sua relação com Deus vale mais do que qualquer outra coisa? O nosso grande desafio é não perder quem somos na caminhada cristã. Então Jó não se perdeu. Jó se manteve inteiro. Jó teve os seus questionamentos. Jó fez perguntas para Deus, mas Jó não perdeu a sua fé. Ele continuou acreditando em Deus. Ele continuou crendo em Deus. Ele continuou sendo quem ele era, a despeito das perdas que ele teve. E o nosso desafio nesse mundo de hoje, de tantas coisas que acontecem, às vezes nós nos perguntamos: será que eu não tenho fé para conquistar isso? Será que eu não tenho fé para comprar minha casa? Será que eu não tenho fé para comprar o meu carro? Será que eu não tenho fé para viajar? Será que eu não tenho fé para ter mais dinheiro? Nós associamos fé a ter coisas. E, na verdade, a fé vai além disso. A fé é aquilo que é gerado em você para você estabelecer uma relação com Deus através da palavra de Deus. Então, como não perder a fé? Primeiro, você não pode se perder
diante das perdas da vida, diante das lutas da vida, diante das dificuldades da vida. Você precisa se manter quem Deus te projetou para ser. Como não perder a fé? É entender que Deus não é Deus por aquilo que Ele faz, mas Deus é Deus por aquilo que Ele é. Como está a sua relação com Deus? Como você tem se aproximado de Deus? Você valoriza as bênçãos que Deus te dá ou você valoriza o Deus que te dá as bênçãos? Você se aproxima de Deus para pedir alguma coisa? Ou você se aproxima de Deus porque você é filho amado de Deus e deseja estabelecer com Deus uma relação de proximidade, de intimidade? Foi isso que Jesus fez. Ele chamou os seus discípulos e estabeleceu com ele uma relação, porque a Bíblia é um livro de relacionamento. Homens que caminharam com Deus como Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela e foi caminhando sem ver. A fé não te convida a ver, a fé te convida a caminhar para depois ver. A fé te convida a sair, a fé te convida a se soltar tudo que você tem e deixar Deus te conduzir para onde Ele te chamou. A fé vem desconstruir em nós o conceito que temos da religião de que Deus, quando nos dá alguma coisa, é porque temos fé. Você já parou para pensar que pessoas que moram em lugares que nada têm, e essas pessoas estabelecem com Deus uma relação, mas você vai chegar na casa dessa pessoa e ela não tem uma grande casa, ela não tem a comida que nós temos na mesa, ela não tem as roupas que nós temos. Essas pessoas vão, às vezes, para uma congregação pequena no interior de bicicleta. Eu pergunto, essa pessoa tem fé ou não tem fé? Como você associa a fé dessa pessoa? Ao que ela construiu nas questões materiais ou a sua relação de intimidade com Deus? Então, não perca a sua fé diante das perdas. Não deixe de estabelecer uma relação com Deus. Não é por aquilo que Deus faz, mas é por quem Deus é. Ele é Deus, fazendo ou não fazendo. Eu, às vezes, me deparo com muitas pessoas e pessoas que estão em estados críticos na sua saúde. E as pessoas perguntam, será que eu tenho fé para ser curado? E se Deus não curar, você então não tem fé? A fé não está associada a essas questões. A fé te leva a viver uma relação com Deus independente das questões da vida. Eu olho para Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ao pastor Timóteo, ao seu filho na fé, ele vai dizer, Timóteo, a vida é uma carreira, a vida é uma construção onde nós estamos numa corrida para chegar no lugar onde Deus nos prometeu estar, que é a eternidade com Ele. E Paulo vai dizer que, diante de tudo da vida, ele não perdeu a fé. Por que Paulo não perdeu a fé? Porque Paulo entendeu que mais importante do que conquistar coisas é não perder coisas. Paulo não perdeu a sua fé. Paulo vai dizer, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, ou seja, a minha estação está terminando, o meu ciclo está se encerrando, eu estou chegando no final da minha vida, mas uma coisa eu não perdi a fé. Eu aprendo que mais importante do que aquilo que você conquista é aquilo que você não perde, que é a fé. E nós vivemos um tempo onde tantas coisas estão acontecendo e quem sabe você que serve a Deus, você que está na igreja, você que é fiel, você não tem visto algumas coisas no campo material acontecer e quem sabe você está colocando em dúvida a sua fé. Eu quero dizer para você que a sua fé não está relacionada às coisas que Deus te dá, mas ela está relacionada à sua relação com Deus. Existem inúmeros livros que vão falar sobre isso, e eu gosto muito de um livro onde o autor vai dizer que nem sempre ele vai nos curar, mas isso não pode roubar a nossa fé em Cristo. Porque mais importante que a cura física do hoje é a vida eterna com Ele. Então, não carregue consigo essa culpa de que por alguma coisa você perdeu a fé e acha que você de repente é culpado por isso. Não.
O importante é você se manter inteiro, íntegro, não deixar de ser quem você é. A sua fé não pode ser abalada pelas perdas. A sua fé não pode estar focada nas conquistas pessoais. A sua fé não pode estar relacionada ao que o outro tem, achando que esse outro tem mais fé do que você. Não. A sua fé precisa estar firmada na sua relação com Deus. Você não precisa ver, você precisa crer. Então creia que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E ainda que Ele não faça, porque quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nem todos os heróis da fé viram a promessa. E eles não perderam a sua fé por isso. Por quê? Porque a fé estava relacionada à relação que eles tinham com Deus e não às conquistas que eles teriam em nome de Deus. Deus pode dar, Deus não pode dar. Isso é uma prerrogativa de Deus. Existem coisas que são inexplicáveis. Então, quem sabe eu estou falando para alguém que está dizendo assim, a minha fé está muito fraca, a minha fé está muito fragilizada. A minha fé parece ter sido roubada diante das adversidades e das circunstâncias da vida. Eu quero dizer para você uma coisa. Firme a sua relação com Deus. Estabeleça todos os dias uma relação de intimidade com Deus. Leia a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ore. Busca a Deus todos os dias. Não faça com que a sua vista, a sua visão, esteja focada nas coisas dessa terra, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se em Cristo a nossa visão está nas coisas desse mundo, nós nos tornamos pessoas miseráveis. Então, não são as conquistas em si, mas a relação que eu estabeleço com Deus a despeito das conquistas que tenho. Não são as coisas que eu vou ter, mas quem eu sou diante de Deus, não me deixando ser deformado por não ter coisas. É o que Paulo vai dizer. Eu não perdi a fé. Então a minha palavra para você, nesse nosso primeiro programa, não perca a sua fé. E Deus não te deu uma fé para milagres. Deus te deu uma fé para relacionamento com Ele. E ouvindo a palavra, a sua fé vai ser aumentada, você vai ter mais fé e você vai entender que Cristo é suficientemente capaz para preencher todas as lacunas da sua vida e você se sentir realizado e completo. Deus pode te dar coisas? Pode te dar muitas coisas. Muitas coisas virão pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelos seus estudos, pela sua dedicação, mas nada disso pode roubar a verdadeira fé, que é a relação que você estabelece com Deus e faz com que você permaneça firme e de pé, a despeito de qualquer coisa que venha acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa. Nada disso vai roubar quem você é. Por quê? Porque você não tem fé para ter coisas. Você tem fé para ter uma relação com Deus. Deus está te chamando hoje para estabelecer uma relação de intimidade com Ele e aí sim a sua fé será sustentada no Deus que habita em você e faz com que você caminhe todos os dias seguro e certo de que a relação com Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa com uma nova palavra de motivação, de encorajamento, de renovo, de transformação. Esteja sempre conosco. Teremos muitos convidados futuramente, mas não se esqueça de uma coisa. Clique no link que aqui está aparecendo, se inscreva no nosso canal, faça parte desta família e até o próximo Além do Púlpito. Deus te abençoe.